Até mesmo o sábio estoico pode tremer diante do perigo. O importante é o que ele fará em seguida. Ele demonstra coragem e autocontrole precisamente ao aceitar esses sentimentos, elevando-se acima deles e afirmando sua capacidade de raciocínio. Eu me chamo Rafael e seja bem-vindo ao canal Distração Moderna. Hoje quero comentar sobre uma lição que aprendi há muitos anos com Kratos, ou melhor, para os mais íntimos, com Kratos, o bom de guerra. Tudo começa em 2005, quando o primeiro Deus da Guerra é lançado, dando início a uma aclamada franquia que se mantém firme até os dias de hoje. Mas isso é apenas um contexto. Vamos avançar um pouco mais a história até meados de 2014 mais ou menos, onde um garoto pela primeira vez se depara com uma história que marcaria sua vida, a de um homem que se recusava a ser dominado por um deus. Lembro que apenas esse conceito de rebeldia contra o divino, que de certo modo era novo para a época, já me chamou muito a atenção, e a possibilidade de jogar essa história, de vivenciá-la, despertou muito minha curiosidade. E quanto mais eu conhecia, mais me apegava. Um soldado de Esparta, que em um momento de fraqueza, pediu auxílio ao deus da guerra, e em troca, seria seu fiel seguidor. E assim, após essa ajuda, se tornou o soldado fiel de Ares. No entanto, para esse deus traiçoeiro, isso não foi o suficiente, e ele faz com que Kratos mate sua própria família, o que, na visão de Ares, lhe tornaria o soldado perfeito, sem apego ou fraquezas. Kratos, então, diante do erro que havia cometido, declara seu ódio e afirma que o sangue derramado será cobrado. Ele vai vingar aqueles que perdeu, e dessa infame circunstância nasce o icônico momento onde um homem declara vingança contra um deus. Mas claro que não seria uma tarefa fácil, afinal, essa é o que podemos definir como uma missão impossível. Kratos, então consciente da árdua ação que estava prestes a realizar, reconhece que ainda não é capaz de alcançar a sua meta e decide ir atrás da Caixa de Pandora, um artefato que vai lhe dar poder suficiente para executar um deus. Lembro que quanto mais eu conhecia a respeito, mais ficava maravilhado. Um homem sozinho, com uma tarefa impossível, mas que nunca pensou em desistir, pois seu objetivo era claro e sua força de vontade imensurável. As lições que podemos tirar aqui é que, independente de seu objetivo ou meta, se mantenha consciente, reconheça seus limites e busque como superá-los. Tenha sua meta clara e autoconhecimento preciso para que você saiba quais os pontos de melhoria. E além disso, mesmo que seu adversário ou conquista pareça algo impossível, não deixe isso te abalar. Lembre-se, Kratos era um homem que queria matar um deus. Outra coisa que me vem à memória é uma aula de história que eu tive na escola, onde eu descobri que o Kratos ele não fazia parte da mitologia grega, e que na verdade era só a história do jogo. E eu lembro que naquele momento eu parei assim um pouco, até cheguei a ficar pensativo, mas eu acabei não ficando triste, porque foi até um pensamento que eu acabei desenvolvendo na época. As coisas não precisam ser reais para nos inspirar. Vejam quantos personagens admiramos e que, ao lembrarmos deles, nos momentos de dificuldade, conseguimos ir um pouco além dos nossos limites. Todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal, pegando como base um personagem e a lição que eles podem nos passar, não precisam ser reais, basta o sentimento é real, o que você sente a respeito daquela situação, daquele personagem em si, isso é real e é isso que importa. Por exemplo, imagine que tem que apresentar um trabalho para sua classe e que você está muito nervoso, muito mesmo. Então você se recorda, você pode até pensar assim: caramba, o Itadori passou por tantas coisas ruins e perdeu tantos que amava, mas mesmo assim ele se manteve firme e continua lutando, então eu não posso falhar. E dessa automotivação você simplesmente supera aquele sentimento desconfortável e consegue realizar sua atividade com eficiência. O fato de lembrar de um personagem ou de uma pessoa real mesmo que admira te inspira
e te dá aquela força, aquele gás que você precisa no momento. Quando criança mesmo, sempre que tinha alguma dificuldade, lembrava do Zoro. E como ele, sempre dava um jeito de superar os desafios. Isso me ajudava a fazer o mesmo. O princípio aqui é que ter uma figura, ou mais de uma, que você admira, te ajuda a ser alguém melhor. Te inspira e te faz dar um passo a mais do que talvez normalmente desse se não tivesse esse empurrãozinho. E a maior lição é, aquele que tenta, mesmo falhando, é melhor do que aquele que só pensou em fazer. Uma das características mais marcantes nesse jogo, nessa história, não diria que é a mais importante, todas são importantes, mas a que mais me chamou a atenção, e justamente a que mais me marcou, era a ausência de medo do Kratos, ou melhor, a sua coragem. Me sentia um pouco desconfortável em ver ele passando por tudo sozinho, enfrentando aquelas criaturas terríveis e sempre com aquele risco constante de morrer. E quando criança, pensava, será que eu seria capaz de fazer tudo isso? Claro que é apenas uma metáfora. O que eu realmente me questionava era se eu seria capaz de superar grandes desafios sozinho. E quanto mais eu jogava, mais acreditava que sim. Ver aquele homem passar por tantas dificuldades, sem temer nem por um minuto, me inspirava a ser alguém melhor. Me inspirava a ter coragem. E por fim, com certeza, você quer saber o desfecho dessa história. Antes, só peço que deixe o like no vídeo e, caso esse vídeo tenha te agradado, se inscreve no canal. Acompanha aí, vou começar a postar vídeos com mais frequência, então pode ficar tranquilo, vai ter conteúdo aqui. Mas enfim, sim, o Kratos consegue efetivar sua vingança. Através do poder da Caixa de Pandora, ele se torna forte o suficiente e pela primeira vez na história, um humano derrotou um deus. E sobre esse conceito de vingança, é algo complexo que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Eu vou até tentar relacionar com outras obras, para expandir um pouco mais a visão a respeito disso. Mas isso é coisa para outro vídeo. E só mais uma coisa, lembre-se que o homem sábio suportará a dor e o desconforto como um ato de se submeter a uma cirurgia ou participar de um exercício físico muito desgastante, se isso for saudável para o seu corpo e, mais importante, se isso for saudável para o seu caráter. Eu me chamo Rafael, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.